tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o tutorial dessa maquiagem maravilhosa com essa linda da Carol, certo? É uma maquiagem bem marcante, com os lábios marrons, e eu espero que vocês gostem, amei fazer, certo? É uma maquiagem que precisa de um pouco mais de prática, mas a gente vai tentando. Se vocês quiserem aprender, acompanhem agora comigo. Beijo! Eu começo limpando toda a área do olho, certo? Para tirar qualquer resíduo de sujeirinha, oleosidade que fica na pele. E vou direto para a correção de sobrancelhas, que eu gosto sempre de fazer antes da preparação da pele, porque eu acho que fica mais bem feita, mais recortado assim, sabe? Mais perfeitinho. Eu misturo 2 tons, certo? De marrom acinzentado, para chegar no tom dela, e vou aplicando aos poucos e trazendo para fora com a mão leve, para não ficar nada tão pesado e marcado, porque eu volto sempre esfumando com aquela escovinha para tirar qualquer tipo de marcação. Vai aplicando, fazendo tudo com calma, que dá certo. Depois eu venho com corretivo e com pincel de precisão e vou recortando toda essa sobrancelha, certo? Ele vai disfarçar os pelinhos que estão nascendo e vai também dar uma precisão maior na sobrancelha, que eu acho que faz toda a diferença na maquiagem. Eu acho que uma sobrancelha bem feita faz toda a diferença. Vou aplicando em toda a pálpebra móvel, recorto bem rente a sobrancelha e ao redor também. Depois eu sempre dou uma batidinha com o dedo para tirar o excesso de produto, ou uso esponjinha e também dou um acabamento. Vou começar aí os olhos com fixador de sombra, certo? Que vai pigmentar toda a sombra aí, que eu queria que ficasse bem preto, porque na foto fica bem mais claro do que está ao vivo. E começo com um marrom bem clarinho, um pouco acima do tom da pele da modelo. E vou aplicando, certo, no canto externo e côncavo, fazendo movimentos circulares, que vai dar o efeito que a gente quer esfumado depois, mais pra frente. E percebam que eu estou pegando bem na ponta do pincel, para ficar bem mais leve a aplicação, que isso facilita na hora de esfumar as sombras. Depois eu venho com marrom médio, certo, que é um pouco mais escuro, mas não é tão escuro. E vou aplicar como se fosse desenhando por dentro esse primeiro marrom. E vou fazendo o mesmo movimento arredondado, puxando para fora, que eu quero que esse olho fique bem grande assim, minha intenção foi essa. E também pego na ponta do pincel para dar um acabamento mais leve. Depois disso, eu pego o pincel que eu usei primeiro e dou uma espalhadinha nessa sombra, dou uma esfumada nas 2 sombras. Depois eu venho com um marrom bem escuro agora, que é quase assim um café, um grafite, algo assim, uma mistura. E aplico bem no canto externo, como se fosse na lateral. E também eu vou levar ele um pouquinho para dentro das 2 outras sombras, com o mesmo movimento. Esse pincel é um pouco mais preciso, arredondado, melhor do que os outros, para ficar um pouco mais de precisão e não espalhar tanto essa sombra, que nosso intuito aí não é espalhar tanto ela. E depois eu venho com preto, esse preto é super preto, da Urban Decay, certo? É o Blackout, a cor, e vou aplicando no canto externo também. Eu vou aplicando, trazendo para fora, como eu sempre gosto de fazer, e venho aplicando o marrom também para ir esfumando esse preto. Eu já vou fazendo essa transição automaticamente, porque depois a gente vai cortar o côncavo e não tem necessidade de ser tão certinho.
Eu levei o preto um pouquinho pra dentro, também dos olhos, e voltei com o pincel da sombra marrom, dando acabamento. E depois voltei com outro pincel de esfumar e dei uma esfumada nessas sombras todas, para tirar a marcação. Agora é hora de cortar o côncavo, né? O famoso cut crease. Eu vou aplicar dentro dos olhos com corretivo mesmo. Eu acho que o corretivo pigmenta bem esse da Kryolan. E uma dica, se você não sabe o limite, como eu sempre falo, é olhar para cima, até onde marcar o corretivo, você o leva para fazer a marcação. Aí eu venho com a sombra preta, dando um acabamento maior ali, certo? Pra ficar bem marcadinho. E depois volto com um pouquinho de corretivo, só para dar o acabamento e ficar bem cortado. Meu intuito nessa maquiagem foi exatamente esse. E eu dou um acabamento entre as sombras preta, marrom ali e o corretivo para não ficar nada marcado, né? Agora com uma mistura de duas sombras, uma mais dourada e uma mais pêssego, mais rosé, algo assim, da Eudora, eu vou aplicar na pálpebra móvel, bem perto já, chegando no preto e no marrom ali do canto. Eu não vou me encontrar com eles, mas eu vou chegar bem perto. Pode aplicar também no canto interno, mesmo depois a gente vai aplicar um iluminador. Agora um fixador de sombras, esse primer da Mary Kay, por conta do glitter que a gente vai aplicar. Mas eu não vou aplicar logo o glitter, porque eu não quero que o glitter fique tão assim, muito chamativo, né? Eu quero que ele fique mais com brilho do que com cintilância, no caso. Aí eu aplico antes do glitter. Venho com essas duas sombras da Bitar, uma mais vinho e outra mais alaranjada. E vou fazer essa transição entre a primeira sombra do canto interno, certo? E o preto. Eu vou aplicar para fazer esse esfumado e já subo também para o côncavo, que eu amo esses tons quentes que dá o efeito mais bonito na maquiagem. Eu usei um pincel de esfumar, certo? Mais gordinho. Agora eu venho com asa de borboleta, certo? Esse é da Bitar. Ela é uma inspiração no Vanilla da MAC, e aplico no canto interno. Eu acho que dá toda a diferença, porque dá aquele degradê que a gente tanto ama. Agora com delineador em gel, eu vou fazer um delineado bem normal, um delineado médio. Eu não vou puxar gatinho, certo? É só pra fazer uma base para nossos cílios postiços, e depois a gente retoca com o delineador em líquido, que fica mais preto. Máscara de cílio para receber os cílios postiços, certo? E aí eu vou aplicar o glitter, 2 glitters, certo? É um mais dourado com bastante brilho e um que ele tem um fundo mais branco, que também tem os brilhos dourados. Eu aplico os dois para ficar bem glitterinada, bem brilhando mesmo essa maquiagem, do jeito que eu gosto, bem a cara de festa. Eu usei 2 cílios, um do Guilherme Baptista e outro da Miss Friend. Fiz uma mistura para dar bastante volume, que eu amo, certo? Eu acho que não fica exagerado quando você sabe escolher os cílios. Agora eu tô dando uma retocada na sombra preta com o pincel um pouco mais preciso. Ele é mais gordinho, assim, fofinho, mas ele é mais preciso, um pouco menor. Eu vou aplicando no canto externo para deixar bem preto, porque como eu falei, na foto, no vídeo, sai bem mais claro do que está pessoalmente, então a gente tem que caprichar. E volta esfumando com aquele pincel que a gente usou a sombra alaranjada, certo? Para tirar a marcação e dar o fundo quente, como eu falei. Você sabe que eu sou a louca do retoque, então acho que para perfeição tem que ter bastante retoque. Máscara de cílio nos cílios para juntar, certo? Com os dela.
Agora a gente vai para a preparação de pele que a gente tanto ama. Eu vou aplicar um tônico por todo o rosto, certo? Para tirar toda a oleosidade e tudo que caiu de maquiagem também, já para deixar a pele bem limpinha para receber tudo que vem por aí. E eu vou aplicar um hidratante com efeito mate. Gente, hidratação, a gente está colocando água para dentro da pele, certo? Não confundam com oleosidade. Então, esse passo de hidratar o rosto é bastante importante, não esqueçam. O primer eu vou aplicar nas áreas que ela tem poros mais abertos e oleosidade. Eu acho também uma parte bastante importante. E vamos para a base. Eu fiz a mistura de duas, como eu sempre gosto de fazer. E vou aplicando em todo o rosto com o pincel Kabuki. Eu vou aplicar bastante produto, certo? Porque depois a gente vai vir dando acabamento com a esponjinha. E se a gente colocar pouco produto, acaba que fica sem nada. Daí eu uso uma água termal com essa esponjinha da Miss Friend em gota para dar acabamento. Fica outra pele, acredite. A pele fica bem aveludada e bem mais bonita. Então eu vou aplicando mais base, vou dando batidinha, certo? Sempre vou fazendo isso. Daí eu venho com a correção agora de olheiras e espinhas. Vou usar esse corretivo da Bitarra, certo? O pêssego para as olheiras, laranja, né, que eu acho perfeito para olheiras, e o verde para as marquinhas de espinha que ela tem, que são avermelhadas. E daí eu volto com um pouquinho de base em cima do lugar, para tirar o colorido, claro, né? Agora a gente vai para a parte da iluminação da pele. Eu vou usar o corretivo nas olheiras, certo? Em formato de triângulo. E vou aplicar na testa, no nariz, queixo, em cima da boca. Perto do maxilar também eu não mostrei, mas eu fiz. Certo? Para dar aquela área de iluminação que eu acho que fica lindo. Agora sempre esfumando bem para não ficar nada marcado. E o contorno eu vou fazer com essa base mate, certo? Que é em mousse, que ela é perfeito para espalhar, é bem fácil, certo? E vou aplicar nas áreas que a gente geralmente faz, né? Que é perto das bochechas, para afinar o rosto, no queixo, no nariz e na testa. Eu tô usando um pincel que é próprio para isso, certo? Da Macrylan. Depois, claro e evidente, a gente volta esfumando com essa esponjinha novamente, que fica super natural, não fica nada marcado. Agora com essa paleta da NYX, certo, de contorno e iluminação, eu vou usar uma cor rosada e amarelada nas partes que a gente iluminou, que é mais claro. No centro do nariz também é bastante importante, que dá aquele efeito de ter nariz empinadinho, mais fino, né, que a gente ama. E venho com o mais escuro fazendo o contorno, né, selando esse contorno em creme que a gente passou, que é importante, é uma parte muito importante, selar tudo que é em creme. Por isso eu acho importante demais o pó. E o pó eu vou usar esse translúcido para selar toda a base, certo? Como eu sempre gosto de fazer, que não fica nada pesada, porque a base já foi mais pesada. Iluminador, eu tô usando esse da Bitarra, que é mais dourado, certo? Para pele mais morena, eu acho que fica muito mais bonito o iluminador dourado. Eu vou caprichar no iluminador, que essa maquiagem tá pedindo. Eu usei na linha T, certo? E bastante nas têmporas. Agora vamos fazer a parte de baixo dos olhos, certo? Vou começar usando esse marrom escuro, com pincel de precisão embaixo, para facilitar na hora da aplicação do lápis, que a gente vai esfumar. E aplico o lápis, que é super preto, por fora do olho. Eu aplico com gosto dessa vez, certo? Porque eu quero um olho bem grandão. E esfumo, eu fiz meio que uma mistura de sombra marrom, depois fui aplicando a mais clara e fui aplicando um pouquinho da laranja e da vinho que a gente usou, para fazer aquele degradê. E aplico em toda a linha d'água, de baixo e de cima, para ficar super preto o olho. Dei um retoquezinho aí na sombra. Um pouquinho de sombra preta para ficar mais preto. E máscara de cílios nos cílios inferiores, que faz toda a diferença, a gente sabe disso, nunca pode faltar.
Tem mais um retoque aí, porque caiu um pouquinho de sombra, certo? E o blush eu apliquei um mais bronze e misturei com um pouquinho desse rosa, certo? Que ele tem um fundo dourado, para deixar a pele bem iluminada, como eu falei. Acho que vai dar esse efeito. O batom que eu usei, certo? Eu fiz o contorno, usei um hidratante antes e usei esse batom lindo da Bruna Tavares para ter blog, certo? É o Anastácia. Lindo demais, super lindo, maravilhoso e diferente. E eu amei o resultado com esse batom. A maquiagem ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal, passar lá no blog para comentar também e compartilhe com suas amigas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!